Isso, vamos falar de uma mudança importante, né, que foi divulgada ontem. A gente hoje tem que esclarecer para o nosso ouvinte essa decisão da Agência Nacional de Saúde, que é a de incluir o teste sorológico para a detecção da Covid-19 na lista de exames que devem ser gratuitos para quem tem plano de saúde. A doutora Rosana Chiavassa está conosco, ela é advogada especialista em plano de saúde. E plano de saúde tem hora que tem que ser chamado na regulagem mesmo, não tem jeito. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, tem plano de saúde que não cobriu os gastos que alguns pacientes tiveram depois de uma internação por conta do coronavírus, porque simplesmente a doença não estava no contrato. Imagine você que fez um contrato com um determinado plano de saúde há 2 anos, quando nem se pensava em Covid-19, claro que essa doença não estaria no seu contrato. Aí o plano de saúde cara de pau fala, não, a gente não vai cobrir aí as suas despesas hospitalares porque essa doença não está no seu contrato. Um verdadeiro absurdo. Sim. Como era um absurdo também não ser obrigatório o plano de saúde arcar com esses testes aí, né, para o coronavírus. E a partir de hoje a história muda, né, doutora? Muito boa tarde a senhora. Obrigado, viu, por se fazer presente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Imagina, é um prazer, é uma honra. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Oi. É uma conquista, mas sempre atrasada, né? É curioso, começa-se a falar que São Paulo está começando a melhorar, índices melhores, e agora, então, a ANS resolve determinar as operadoras que cubram o teste. Atrasada porque muitas pessoas já pagaram e não terão como reaver esse dinheiro, né, doutora? O que gastaram, né? Eu acho que até daria para brigar, mas mais processos na justiça, né? O problema é que foi aprovado, mas foi aprovado com restrições. Então, quem que a operadora tem o dever de pagar o exame? Adultos com sintomas há mais de 8 dias e que tenham um quadro ou viral, né, gripal, ou uma síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, a pessoa vai estar quase morrendo, aí vão pagar o teste para ela. E além disso, doutora, além de estar quase morrendo, ela vai estar transmitindo para outras pessoas, enquanto poderia estar em isolamento social, se já tivesse sido testada há alguns dias. Exatamente. Além disso, há tratamentos alternativos ou não interessa, mas que a pessoa, se quisesse, poderia já estar tomando e com melhoras talvez muito mais rápidas, né? E o outro grupo que as operadoras são obrigadas a pagar são de crianças com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória com insuficiência respiratória. Essa não tem o limite de dias, né? Pode ser no 2º, 3º dia. Mas são só esses 2 casos. Os outros casos não. Ou seja, sempre meia boca. Porque se você tem na família uma pessoa que está confirmado com Covid, o ideal seria você poder fazer também, até para minimizar custos para a própria operadora. Porque se você leva um tempo para confirmar o quadro, você vai acabar internando, você vai acabar precisando de respirador. Então, é uma vitória, mas, como sempre, atrasada no nosso país. Agora, para que haja essa cobertura, doutora, é necessário que o paciente apresente um pedido de exame médico? Ele não pode simplesmente estar se sentindo mal, chegar no laboratório e pedir para ser testado porque está aparentemente passando mal, está com febre, por exemplo? Não tem como. Não tem como, tem que ter o pedido médico. Agora, só nesses 2 casos que eu mencionei. Agora me parece uma decisão, no mínimo, burra dos próprios planos de saúde. Porque se você testa antes, você consegue liberar o paciente antes do hospital, talvez evitando um sofrimento maior e custos maiores para o próprio plano de saúde, não, doutora? Exatamente, você poderia evitar internações. Porque se você vai esperar agudizar o quadro, porque no 8º dia o quadro já começa a ficar complexo, né? Tanto que usa-se o termo síndrome respiratória aguda grave, ou seja, a pessoa já está bem mal e aí que ela vai fazer o teste para confirmar. É um absurdo.
eu diria que a gente chama de vitória de pirro, ou seja, uma vitória que não leva a nada, que não vai ajudar a população como um todo, né? Como em outros países, onde eles conseguem, inclusive, atrelar as políticas públicas aos resultados dos exames, o que é muito mais inteligente. É verdade. O doutor, a senhora deve ter ouvido eu dizer, antes da senhora iniciar a fala, que alguns planos de saúde não cobriram os gastos que alguns pacientes tiveram, porque simplesmente a Covid-19 não fazia parte do contrato, né? Eu fiquei abismado com isso, fiquei chocado com isso que ouvi de algumas pessoas e queria entender melhor da senhora, que é uma advogada especializada na área, como proceder em uma situação absurda como essa. Hoje, dificilmente um consumidor vai ouvir um não para uma internação por Covid. Mas, como o tratamento ainda não tem um padrão, né, muitos médicos prescrevem procedimentos e medicamentos que, em tese, não estão vinculados à doença. Então, apesar de ter a obrigatoriedade de cobrir a doença, a maioria das operadoras, elas não pagam tudo o resto que não está padronizado. E, com raríssimas exceções, algumas operadoras dizem que não cobririam o Covid, porque ele é classificado como pandemia. E os contratos excluem cobertura de pandemia. Olha que absurdo, né? É uma luta já de 30 anos, a Justiça falando que tem que cobrir, mas algumas operadoras ainda insistem em falar não para o consumidor num momento tão crítico como que vivemos. Alguns planos de saúde não cobrem em pandemia ou são todos? Quase todos. Os contratos antigos, todos têm essa cláusula. Os contratos novos não têm essa cláusula. Mas tem cláusulas de exclusões, por exemplo, de doenças de alta complexidade, procedimentos de alta complexidade. Se alguém qualificar, por exemplo, o Covid como alta complexidade, não vai ter cobertura. Então, são pegadinhas que os contratos vão tendo, uma cláusula diz sim, a outra diz não, a outra diz mais ou menos, e eles interpretam do lado deles, a gente interpreta do lado do consumidor e a Justiça bate o martelo. Graças a Deus, 95% a Justiça está do lado do consumidor. Nossa, não porque ele é frágil, mas porque ele tem o direito. E justiça é bom senso, e isso é no mínimo agir com bom senso. Felizmente, 95%, como a senhora colocou, das decisões vão a favor do consumidor. Agora, a senhora disse que os contratos mais jovens, os mais recentes, já não têm essa cláusula que exclui a cobertura em período de pandemia. O que seriam os contratos mais recentes? De qual ano para cá, principalmente, doutora? Você vai rir de mim, mas é um recente que não é mais tão recente. Mas contratos de 1999 para cá são chamados de contratos novos. E contratos de 98 para trás de contratos antigos. Tá? Entendi. Mas para você ter ideia, os contratos antigos, tem contrato vigindo ainda, porque o consumidor continua pagando, que não cobre pandemia, que não cobre em momentos de guerra, que não cobre, é um absurdo. Tem contrato antigo que fala que só cobre 5 dias de UTI por ano. Então, são assim, existem umas barbáries ainda no mercado, que a tendência, claro, é acabar. Mesmo esses contratos, dá para discutir, não dá, doutora? Claro que dá. Então, por exemplo, voltando para o Covid, quem teve recusas e glosas e teve que pagar conta hospitalar ou está sendo cobrado pelo hospital, tem que ir para a Justiça discutir, sim. Porque nós tivemos um consumidor, que inclusive, se não me falha a memória, vocês falaram sobre ele, que tomou uma medicação que custou R$18 mil. Aí quando ele sai do hospital, vieram cobrar ele. Ele falou, como assim, né? R$18 mil um remédio? Pois é, existem remédios até de R$100 mil hoje na medicina. E muito mais, aliás, tem medicamento que custa R$1.300.000 o tratamento de uma pessoa doente. Então, essas brigas vão continuar ainda, mas o consumidor afetado pelo Covid tem sim que buscar o judiciário para não precisar pagar ou para receber de volta o que ele gastou. Doutora, tem ouvinte perguntando aqui em relação a plano de saúde com coparticipação.
Se pode haver algum tipo de cobrança, de partilhamento de custo com a pessoa que opte por pedir esse exame para ser pago pelo plano de saúde. O sistema de coparticipação, para o ouvinte entender, é aquele onde a pessoa não paga um valor fixo por mês, um valor alto fixo por mês. Ele paga um valor simbólico. Se ele precisar fazer um exame ou uma consulta, ele paga um valor dessa consulta. Se ele precisar internar, ele paga um percentual, inclusive da internação em alguns contratos desse tipo. Então, coparticipação Covid vai ter que continuar no mesmo padrão, ou seja, você tem um contrato desse, você vai fazer o exame do Covid e você vai pagar uma parcela que está no seu contrato. É uma parcela pequena normalmente, não é tão assustadora assim. Então, mas é o tipo do contrato que você tem, ele tem que ser respeitado. E se no caso a pessoa pedir para fazer o exame e houver algum tipo de demora para dar a resposta do plano de saúde, a autorização, né, ou houver uma negativa, como que a pessoa tem que proceder? E é uma questão emergencial, né? Exatamente. Então, eu diria que dificilmente a operadora, pelo menos as operadoras sérias, vão demorar para responder, porque sabem que se já está no 8º dia um adulto e veio o pedido, até sair o resultado, ele já vai estar daqui a pouco na 3ª semana. E isso pode ser ruim, inclusive, para ela, operadora. Então, eu acredito que não teremos problema. Mas, pediu o exame hoje, autorização não saiu em 24 horas, que eu já acho um exagero, denuncia imediatamente no site da ANS, que costuma estar bem atenta, principalmente para essas questões emergenciais, ou, se não quiser esperar, ou paga e depois vai brigar, ou entra na justiça. Legal, essa dica é legal, de buscar no site da ANS. Eu acho, Joel, que pela urgência, quem puder, é melhor pagar, guarda o pedido médico, uma cópia, claro, não deixa lá no laboratório, fica com uma cópia do pedido médico, paga porque é urgente e depois denuncia na ANS e vai buscar. Uma denúncia como essa não pode fazer com que o plano de saúde exclua essa pessoa? Legal. Ah. Legal sua pergunta, Joel, porque muitas pessoas no Brasil ainda têm medo de denunciar. Em hipótese alguma, ao contrário, as operadoras morrem de medo da ANS, porque uma conduta, para muitos, boba, a operadora, por exemplo, errou e mandou um boleto num valor maior. Ela pode ser condenada a pagar R$50 mil de multa para a ANS. Então, vale a pena denunciar, sim, porque essa denúncia redunda em multa para a operadora. E a única coisa que eles não querem é gastar dinheiro, né? Entendi. Doutora, quais são as principais... Nenhuma operadora... Não, desculpa. Não, eu que peço Nenhuma operadora pode expulsar um consumidor. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. A menos que haja inadimplência. A inadimplência de quantos meses? De quantos meses de inadimplência? Ou seja, o não pagamento... Essa pessoa pode ser excluída. Esse período que a gente está passando, né? Contratos antigos, tem contrato que deixa atrasar 60 dias, tem contrato que deixa atrasar 90 dias. Contratos novos, você não pode atrasar mais do que 59 dias no ano. Você conta, vai somando. Se em janeiro você atrasou 5, se em fevereiro atrasou 3, vai somando. Deu 59 anos, intima, constitui em mora e rescinde esse contrato. Então, o único dever do consumidor é pagar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que está até esquecendo de pagar o plano. Não vem boleto, aí tem que entrar no site, não sabe entrar no site. Então, tomar muito cuidado com isso. Verdade. Agora, doutora, quais são os principais problemas que a senhora tem recebido ultimamente nesse período de pandemia? Tem uma pergunta que eu acho que é boa já para isso que você está falando. A Francisca está perguntando para a gente aqui pelo nosso canal no YouTube se é possível reajuste de plano de saúde nesse período de pandemia, doutora. Então, são duas perguntas. Vamos lá. É possível, sim, o reajuste, autorizado pela ANS. Aí tem o outro lado da balança também. Querendo ou não, eles estão gastando muito dinheiro com Covid, com quem está internado, etc. e tal, porque são internações de UTI. Uma diária de UTI pode chegar a R$35 mil dia.
Então não tem jeito, né? Esse reajuste é permitido pelo governo e tem que pagar. Então, respondida a questão do reajuste. Com todas as dificuldades, eu diria que é a única coisa que não dá para pedir, olha, vou pagar 50%, depois eu... Não. O plano de saúde tem que pagar e pronto. A pergunta do Joel, me relembra, Joel, por favor. Os principais problemas que a senhora tem sim, recebido recentemente por conta da pandemia. Então, eu diria que nos primeiros 60 dias, todo mundo adiou tudo, né? Adiou operação, adiou quimioterapia, todo mundo com medo de ir para os hospitais. Agora que tudo está começando a tomar um ritmo um pouco mais, entre aspas, normal dentro da rotina de tratamentos outros, oncológicos, cardíacos, voltaram os mesmos problemas, que são glosas de materiais cirúrgicos, glosas de procedimentos cirúrgicos, cobranças indevidas. Eu diria para você, voltou tudo ao que era antes do Covid, muita reclamação. Mas a maior reclamação ainda é o aumento da mensalidade, que o brasileiro não está conseguindo pagar. A cada 5 anos, o aumento chega a 100%. Quem é que consegue? Que aposentado consegue pagar um plano de saúde que a cada 5 anos aumente 100%? Sem a aposentadoria acompanhada, é impossível. Imagina! Eu tenho pedido aos consumidores que façam uma reflexão profunda, porque se você tem 60 anos, é uma coisa, mas você vai conseguir pagar o seu plano de saúde nos próximos 30 anos, subindo 100% a cada 5 anos? Aliás, é a partir dos 60 que tem uma atualização no plano de saúde e passa a ficar mais caro, não é? É 60 ou 60? 59 59 para 60, isso aí. E os contratos antigos de 60 para frente. O problema é que a Justiça brasileira já declarou que, na grande maioria das vezes, o aumento dos 60 anos é legal, indo contra o próprio Estatuto do Idoso. Tá. O aumento dos 59 anos está aguardando o julgamento no STJ e eu creio que vai seguir a mesma linha, porque se para 60, que tem o Estatuto do Idoso, eles passaram por cima, não creio que vai ser diferente aos 59. Então, eu vou falar que nos próximos 5 anos nós vamos ter uma revolução na medicina privada do Brasil, com muita mudança. Porque tem uma operadora que vem quebrando paradigmas e caiu a um custo menor. Voltou. Doutora, sumiu a fala da senhora? Então vamos lá. Tem uma operadora inovadora que está chegando com o quê? Tem uma operadora no mercado que vai quebrar todo o paradigma da medicina nesse setor privado, porque ela está conseguindo dar uma medicina de qualidade, maquinário de primeira, estrutura hospitalar de primeira, médicos compromissados, atendimento VIP. Os velhinhos ficam loucos, adoram. O atendimento era o sistema, fale com o presidente do Rolim da TAM. Eles sabem cativar o consumidor. E eles já ousaram não dar nenhum aumento ao ano nesse período que todas estavam aumentando 10%. Então, assim, teremos quebras de paradigma, porque dentro daquele raciocínio que eu falei, não precisa nem ser um aposentado, um empresário, em 30 anos, se ele fizer as contas do que ele vai gastar com plano de saúde, que na verdade é um plano de doença, talvez se ele reduzir, mudar, né, pagar menos, ele vai aproveitar mais a vida. Isso é para todo mundo, e aproveitar a vida significa estar feliz ajuda a saúde. Então tem todos uns conceitos aí a serem repensados nessa área. E tem uma outra coisa também, né, doutora, que a gente não sabe ainda como vai impactar essas empresas, mas a gente está falando de muita gente que perdeu o emprego nos últimos meses, que vai deixar de pagar plano de saúde porque não tem condição, né? E além de essas empresas estarem gastando muito, vão perder uma boa parte dos clientes, né? Exato. E outra, você tem os clientes, pessoas físicas que perderam os empregos, você tem as empresas que estão tentando sobreviver com a água no pescoço e que mal conseguem pagar o plano de saúde dos funcionários. Então, assim, o caos está aí, já está aí no mercado. O que vai ser?
Porque hoje um plano de saúde que cubra Einstein, Sírio, está custando individualmente R$10.700. Hello? Nossa, Hello? que isso. Né? Fora da caixinha. Não tem como. Entendeu? Então assim, nós veremos nos próximos 5 anos realmente uma grande reviravolta. Agora, doutora, um ouvinte de 55 anos de idade, 56, que está chegando lá nos 59 e já começa a ficar temeroso a partir de agora com essa virada do plano de saúde. Isso é automático, é decisivo ou tem como discutir na justiça? Então, o aumento dos 59 anos está tudo parado, aguardando o STJ bater o martelo. Ele vai num recurso só, ditar a regra para todos os processos que discutem aumento dos 59 anos. Então, ainda está tudo suspenso. Tem juiz que recebe o processo e já fala, não vou fazer nada, esse processo vai ficar aqui na caixinha aguardando a decisão do STJ. Então, neste momento, não tem o que fazer. É esperar para saber o que o STJ vai fazer. Tá certo. E são aumentos de 98%. É muita coisa, é um absurdo. Então tá bom, vamos aguardar e torcer para essa decisão aí, que ela seja favorável ao consumidor. Minimamente. Doutora Rosana Chiavassa, foi um grande prazer conversar com a senhora. Espero contar com a sua experiência novamente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, tá bom? Com certeza, estou à disposição e parabéns a vocês pelo jornalismo. Obrigada. Parabéns à senhora. Parabéns à senhora pela competência. Um grande abraço, foi um prazer enorme.